Às vezes eu ia atender algumas clientes, elas se afastavam, elas pararam de fazer o serviço comigo pelo fato do preconceito, né? E mesmo eu sempre tinha que falar a mesma coisa. Não é contagioso, não pega, não tem perigo nenhum, você não tem risco nenhum de ficar próximo de mim. Mas mesmo assim, as pessoas se afastavam. Esse é o Momento Saúde e hoje nós vamos falar sobre uma doença inflamatória que atinge 5 milhões de pessoas só aqui no Brasil. Para falar sobre o assunto, nós procuramos a dermatologista Daniela Bellucci, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Obrigada, doutora, por receber a nossa equipe aqui hoje. E a psoríase, a gente está falando sobre a psoríase, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o que é essa doença. Então, a psoríase é uma doença inflamatória, como você mesmo falou, que ela acomete algumas áreas da pele e pode acometer também as articulações e as unhas. E que é uma doença que afeta muitas pessoas psicologicamente, porque elas ficam estigmatizadas com aquelas lesões de pele que são aparentes, que as outras pessoas se assustam até em ver. Aos 7 anos que eu comecei a sentir umas coceiras ao ficar ao sol. Eu brincava no sol, ficava exposta ao sol ou areia, alguma coisa assim. E eu sentia muita coceira na pele, dava um vermelhidão, mas tipo nada demais, era isso até então, né? E aí começou a aumentar, conforme foi passando o tempo, começou a aumentar e aparecer manchas também, né? E no corpo todo aparecia. E aí conforme o tempo foi passando, foi quando eu fui procurar um médico, né? Depois de uns 2 anos que isso aconteceu, a gente foi procurar um médico, porque viu que não era nada temporário, começou a piorar. E o médico deu o diagnóstico de dermatite, mas sem nenhum exame, nada, um exame de sangue, nada, não foi feito nada. E eu comecei a tratar como dermatite. E aí ele me passou vários medicamentos, me passou alguns shampoos, porque atingiu também o meu couro cabeludo. E aí ele começou a falar que essa dermatite tinha um grau, e esse grau era um grau médio de dermatite. Que então não seria uma dermatite temporária, era algo que até então ele não sabia me dizer exatamente, mas ia ficar por um tempo. Nos meus 12 anos eu ainda tratava como dermatite, só que aumentou muito. Aumentou muito e às vezes eu tinha umas crises de coceira assim que, nossa, eram terríveis mesmo. Que chegavam a lesionar os lugares mesmo. E aí falaram que era sarna. Não era mais dermatite, era sarna. Aí só que um tipo de sarna alérgica. Não era por animal, não era nada assim. E aí eu continuei a tratar como sarna, como algo alérgico. Comecei a tomar medicamento antialérgico para isso. Só que nesse período os medicamentos davam sono, né? Então aí me atrapalhavam um pouco nos estudos, porque eu era muito pequena ainda. E hoje em dia existem vários tratamentos, que a medicina evoluiu muito nesse ponto. Então hoje nós temos muitos tratamentos bons, que melhoram a psoríase e a pessoa consegue ficar totalmente sem lesões. Aí quando eu fiz 18 anos, eu fiz a minha primeira biópsia, que foi quando deu psoríase mesmo. Na verdade falaram que era uma dermatite psoreica. Eu não entendo muito nessa parte, mas falaram que era isso. E aí começaram a falar que era a parte emocional, foi quando entraram com os remédios, todos tarja preta. Eu tomava 25 comprimidos por dia, tomava remédio para acordar, para dormir, para comer, remédio para conseguir me concentrar, eu tomava remédio para tirar a surdez que os outros remédios me davam. Eram muitos medicamentos que eu tomava. E aí eu fiquei por um tempo de quase 5 anos tomando 25 comprimidos por dia. E aí eu comecei a ficar dependente dos remédios. Eles não me ajudavam mais e eu dependente deles porque os médicos diziam que tudo isso era emocional. Não é uma doença nova, já existe aí através dos tempos. Muito antiga, muito antiga. E ela forma placas avermelhadas clinicamente, quando a gente olha para a pessoa. Muitas pessoas que têm psoríase apresentam lesões em cotovelos, joelhos principalmente. São placas avermelhadas que ficam grossas, que soltam cascas. Também muita gente tem no couro cabeludo, e no couro cabeludo solta como se fosse uma caspa. E isso incomoda muito. Muita gente tem também na parte das costas, orelhas e lesões de unha, que também são frequentes. Hoje até já se relaciona essas lesões de unha nas pessoas que têm psoríase com problemas na articulação. A psoríase afetando também as juntas. Então precisa
que a pessoa tenha um acompanhamento que a gente chama de multidisciplinar, do dermatologista, um reumatologista, um psicólogo, para poder assessorar a paciente quando ela apresenta a doença. Pode aparecer no rosto também? Dificilmente. O rosto é um lugar que é muito pouco acometido pela psoríase. Então é mais no cotovelo, joelho, principalmente cotovelo, joelho, as costas, couro cabeludo. E dependendo do grau da psoríase, a psoríase apresenta vários graus. Existe o grau leve, moderado e grave. Leve a pessoa tem um pouquinho, cotovelo, joelho. Moderada tem um pouco mais e a grave ela tem quase praticamente no corpo todo. A gente já volta. Estamos de volta com o Momento Saúde, que hoje está falando sobre psoríase. Existem vários tipos de psoríase, né? Não é Existe a psoríase vulgar, que a gente chama que é a mais comum, que são essas placas grandes, cotovelo, joelho, corpo. Existe a psoríase gutata, que são várias, como se fossem gotinhas de lesões bem pequenininhas na pele. Existe a psoríase eritrodérmica, que a gente chama, que aí afeta o corpo todo, dá um vermelhão no corpo todo. São casos mais raros, né? Mas precisa de um dermatologista para poder diagnosticar e tratar. As pessoas me viam com piedade, outras me viam apontando, porque ou eu era louca, ou era muito nova e era totalmente depressiva, pela questão dos remédios. Foi quando eu conheci a doutora Daniela, né? Um anjo na minha vida, nossa. E aí ela pegou e fez várias outras biópsias ela fez e viu realmente o que era e veio com interesse mesmo. Eu vi que ela tinha conhecimento pela doença, né? Porque até então eu pesquisei em vários lugares, eu mesmo ia por conta, ia atrás, e eu vi que não era aquilo que os médicos estavam falando. Era como se eu soubesse exatamente o que eu tinha e os médicos não tinham tal conhecimento da doença. E eu vi que tinha tratamento, não era assim, eu não precisava dos remédios. Foi quando veio uma parte mais difícil, porque eu resolvi por conta parar de tomar os medicamentos que eles me passaram. E aí eu passei muito mal, eu tive que ficar isolada por um tempo. E aí eu sofri um trauma muito grande num período da minha vida, de uma perda familiar. E aí aumentou, e aumentou muito mesmo. Assim, realmente o emocional faz todo o trabalho dentro da psoríase. Só que a gente consegue controlar, né? Se tiver um tratamento da psoríase, porque na verdade ela trabalha com o emocional, atrapalha o nosso emocional, né? Eu faço parte do grupo do Laboratório de Ciência Social da Saúde, do laboratório da da Universidade de São Paulo. E esse grupo trabalha as questões vinculadas à psoríase infantil, principalmente porque os pais, quando descobrem, eles trabalham primeiro um processo de negação. O diagnóstico geralmente é sempre muito difícil, os profissionais nunca acertam de primeira. Então a criança fica extremamente manipulada, a criança fica extremamente suscetível, ela trabalha questões como vergonha, isolamento social, a vida dela fica comprometida, o lazer. O adulto trabalha questões como sexualidade, afastamento social, não frequenta mais clube, tem dificuldade em trabalhar vestimenta. Então a gente inclui dentro desse laboratório. Na verdade, a privação da participação social é o principal alvo da psicanálise. Ela tem os picos, né? O adulto jovem, depois qualquer alteração que a pessoa tenha de outras doenças relacionadas, mas ela pode dar em qualquer época da vida, desde a infância. Uma pessoa já na idade adulta, terceira pode idade. De onde vem a psoríase? Ela é uma alteração inflamatória que tem um componente genético. Pode ser alteração genética. Ou é genético? Pode, tem um componente genético, não em todo mundo, mas tem um componente genético, tem um componente imunológico, que por isso que muitas pessoas que têm, falam, né, que a psoríase é psicossomática. Por quê? Porque o estresse, a depressão, ela pode ser um gatilho para a pessoa desenvolver as lesões por uma queda do sistema imunológico. Então, é um defeitinho do sistema imunológico e também fatores ambientais, que a gente sabe que a piora da psoríase está relacionada com o tabagismo, com o alcoolismo, com alterações como diabetes, pressão alta.
E hoje já se sabe que a psoríase não é uma doença só na pele, ela é uma doença sistêmica. Ela pode, por isso, até estar relacionado com a artrite, né, que a gente chama de artrite psoriásica. Essa dor nas juntas, acometendo as articulações, também estão relacionadas. E em muitos casos, essa doença sistêmica, que a gente chama, que está acometendo o corpo todo, não só a pele, está relacionada com pressão alta, com diabetes, né, alteração de colesterol, que é a dislipidemia. Então ela não seria, à primeira vista, ela é um problema de pele, mas não é exatamente. A pele é o último, né? Ela vem de dentro para fora. Isso. É o que aparece, né? E aí casos e muitos de preconceito, né? Todos os preconceitos, todos assim, questão de... Em lugares que eu ia em supermercados, eu era vista e as pessoas se afastavam de mim, porque o meu corpo era, nossa, era muito feio mesmo, assim, sabe? Era uma coisa que as pessoas viam, achavam que era queimadura, achavam que caiu algo muito quente no meu corpo, porque era pelo corpo todo, né? No supermercado, na farmácia, quando eu engravidei, as pessoas me falavam muito que, seu filho vai ter essa doença também? Será que seu filho não vai nascer deformado? Né? Meu filho é perfeito, meu filho não tem nada. E no meu trabalho, às vezes eu ia atender algumas clientes, elas se afastavam, elas pararam de fazer o serviço comigo pelo fato do preconceito, né? E mesmo eu sempre tinha que falar a mesma coisa. Não é contagioso, não pega, não tem perigo nenhum, você não tem risco nenhum de ficar próximo de mim. Mas mesmo assim, as pessoas se afastavam. Além da dificuldade social, além do estigma, além do bullying, né, que a criança sofre muito, independente da classe social, o adulto também sofre dentro da própria família, junto do esposo, da esposa, o medo de contágio, a má informação a respeito da psoríase, que ela não é contagiosa, mas ela é uma doença que precisa de cuidados, então a criança precisa ficar mais exposta. O uso de pomadas, o próprio tratamento, essa exposição toda é a queixa principal. Na verdade, a psoríase, além dela ser um estigma, né, fica exposto, o tratamento também é um tratamento bastante invasivo e há uma queixa muito grande em torno disso. Psoríase é o tema do Momento Saúde de hoje. Vamos fazer mais um intervalo. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre psoríase, que por não conhecer, muitas pessoas acreditam ser uma doença contagiosa. Não é uma doença contagiosa. Isso é importante falar, né? Não é uma doença contagiosa. Mas mesmo não sendo contagiosa, existe o preconceito. Claro. Né? A própria pessoa tem... A pessoa não sabe, né? Sei lá, pode ser tanta coisa. E aí daí e por isso até a dificuldade no diagnóstico. Né? Você precisa realmente de um especialista para diagnosticar e dizer, não, isso é psoríase e precisa ser tratada como psoríase. Claro que o exame clínico é fundamental, porque a psoríase clássica, ela é bem típica. Então a gente olhando, você já sabe que é. O especialista sabe dizer que é. Agora, para comprovar, existem exames, né? Uma biópsia que comprova que aquilo é psoríase mesmo. É só a biópsia? A biópsia comprova. Outros exames? Não, é só a biópsia mesmo. E o exame clínico. Né? Que o médico, ao olhar, vai saber que... E o histórico da pessoa também pode ser? Sim. Claro que aí existem outros exames para você tentar diagnosticar se está associado com artrite, por exemplo. A pessoa pode fazer um ultrassom das articulações para ver se existe inflamação nessa articulação que possa estar relacionada com a psoríase. Aí é uma complicação da psoríase, seria? Não necessariamente, elas andam tipo juntas. É um tipo de psoríase. Dependendo do grau da psoríase, as lesões são grossas. Então formam como umas placas. Imagina isso, como incomoda até para movimentar. Uma placa no cotovelo ou no joelho, nas mãos. Ou a pessoa vai sentar, encosta nas costas. Né? Uma alteração na pele que incomoda. E a psoríase ungueal? Falei que certo? É a de unha. A de unha. Isso. O que acontece com a unha? Ela cai? Não. Ela fica sem cutícula? E muita gente trata, isso é uma coisa bem interessante, porque muita gente trata a vida toda aquelas alterações de unha como uma micose.
Aí vai estar tratando 20, 30 anos, é uma micose que não sara, já tomei tantos remédios, não melhora. E aí quando a gente vai olhar, examinar a unha, ela tem alterações típicas da psoríase. Que clinicamente você consegue ver, tem vários nomes, né? Várias alterações. E que não são alterações de micose. Parece micose, mas não é. Então, realmente, aí precisa também de um exame clínico para detectar essas alterações e diferenciar da micose. Os portadores da doença crônica são, na maioria das vezes, excluídos socialmente, né? A palavra mesmo estigma, que define todo o processo psicológico do paciente com psoríase, quer dizer vergonha, exclusão, uma marca social, né? Então, nós trabalhamos com todos os estigmas que o paciente traz. Geralmente, o portador da psoríase, ele trabalha um comportamento verbal e um comportamento não verbal. Por isso que a psicanálise trabalha o processo inconsciente dessa dor. Muitos perguntam se a psoríase iniciou com um choque, uma notícia traumática, um processo que desencadeou um estresse muito grande. Nós sabemos que tem todo um comportamento genético, é uma doença que não tem cura, mas nós também conhecemos que o fato da visualização, da exteriorização da psoríase, ela agrava uma condição que nós chamamos de ansiedade, que é um medo social muito grande. Então, a psicanálise reintegra, trabalha essas questões todas, inclui novamente a criança, o jovem, a mulher é muito vítima, o homem nem tanto. A gente percebe que o homem lida muitas vezes melhor, mas a criança e a mulher são alvos muito difíceis dentro da sociedade de inclusão. Que tipo de medicamento? Hoje em dia tem vários medicamentos novos que têm tido resultados maravilhosos. Que a Camila é um exemplo, que ela limpou, né? Que a gente fala, ela não tem uma nenhuma, vida normal agora, ela tem uma vida normal. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje é só o que eu posso dizer. Eu sou outra pessoa, eu tô ótima hoje. Hoje eu faço exercício físico, hoje eu trabalho normal. Hoje as pessoas que me viram naquela época e me veem hoje acham assim, é a única coisa que falam, assim como minha mãe diz, é um milagre. É um milagre, porque até alguns médicos chegaram a dar tempo de vida para mim pela questão da psoríase. Então hoje eu posso dizer que eu estou muito bem. Dependendo do grau da psoríase, existem vários medicamentos. Uma psoríase leve, você consegue tratar só com medicamentos tópicos, que são pomadas, cremes, shampoos, né? Isso vai melhorar a psoríase leve. Quando você tem maior número de placas, maior número de lesões, só com uma pomadinha você não consegue melhorar. Aí a gente teria outros tipos de tratamentos, que são tratamentos que a gente chama sistêmicos. Como ela é uma doença inflamatória, a fototerapia ajuda na diminuição da inflamação e aí as placas diminuem. Só que infelizmente não é todo mundo que melhora com isso. Muito pouca gente melhora. Melhora, né? Mas não tem um resultado tão extraordinário. Isso seria uma opção. Existem outros medicamentos que são os retinoides que a gente fala. É uma outra classe de medicamento que também melhora muito, mas ele tem alguns poréns, porque aí, dependendo do caso, a pessoa não pode ter problemas como colesterol alto, porque daí interfere. Né? Existem outros medicamentos também que a gente usa, que até os reumatologistas usam muito, mas que também podem afetar o fígado. Então, tudo depende de cada pessoa, tem que ter um tratamento personalizado. Né? Depende das comorbidades, que a gente chama, depende dos outros problemas de saúde que a pessoa tem, para a gente poder escolher uma terapêutica que não vá ser agressiva. Né? E esses tratamentos, eles têm que ser feitos diariamente, semanalmente? Por exemplo, no caso da fototerapia. Depende do grau de acometimento da pele, depende da quantidade de lesões. Aí vai variar, conforme o medicamento, varia de pessoa para pessoa. E hoje o importante são esses novos medicamentos, né? Que são o que eu nem cheguei a comentar, que são os imunobiológicos. Vamos falar sobre eles, esses então. medicamentos é uma família nova de medicamentos que estão vindo por aí e que tem tido resultados excelentes de melhora.
A pessoa chega a desaparecer completamente com as lesões. A Camila é um exemplo. Ela começou esse tratamento, já tinha feito vários tratamentos antes, não melhorava, até que agora ela começou com esse medicamento e não tem nenhuma lesão. Ela nunca ficou do jeito que ela está hoje. Né? Então, são drogas novas que precisam de acompanhamento médico. Cada caso é um caso, existem vários tipos de drogas, vários tipos de aplicação. Pode ser subcutânea, pode ser injetável na veia, às vezes são a cada 15 dias, ou a cada um mês, ou a cada 3 meses, depende do medicamento. E também uma vida saudável, né? Que vale para todas as doenças, né? E o importante desses tratamentos de hoje é que eles conseguiram trazer para essas pessoas que têm psoríase uma qualidade de vida muito melhor. Né? Elas sofreram 20, 30 anos com aquela doença, até que esses medicamentos conseguem controlar e fazer com que desapareça esse problema da vida da pessoa. Em meio aos preconceitos que eu passei, em meio aos danos que eu tive psicológicos por causa da doença e por causa dos profissionais que me falaram coisas erradas, hoje eu estou totalmente liberta, eu posso dizer assim. Doutora, eu queria agradecer demais eu que agradeço. Você ter recebido a gente aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Por todo o esclarecimento que a senhora deu a respeito da psoríase. Muito obrigada, viu? E esse foi mais um Momento Saúde. Obrigada por ter ficado com a gente.